Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse podcast, essa gravação. E a gente está aqui hoje retomando as nossas gravações, mais uma vez, com uma história diferente para contar para você e com a ideia de que você possa superar todas as dificuldades que você tiver na vida, tudo aquilo que você passar, que talvez seja diferente do que eu passo, talvez seja diferente do que os convidados passam, mas que você possa superar. Queria agradecer, antes da gente começar, agradecer a Doutora da Leitura, que está com a gente aí, apoiando esse início desse projeto, onde a gente está fazendo essas entrevistas. A editora é uma patrocinadora desse projeto. E hoje a gente está aqui para contar uma história sobre o autismo, sobre aquilo que uma família passou quando descobriu, como que tem lidado com isso. A gente está aqui hoje com a Marcela, queria que vocês dessem as boas-vindas para a Marcela, né? Que a gente pudesse hoje conversar um pouco sobre a história do Cris, a história de vocês, né? do Foca, da Marcela, que estão aqui, já são amigos nossos já faz tempo, muitas coisas eu conheço, mas outras eu não conheço, como que ela lidou com essa situação, como que tudo aconteceu nesse tempo em que eles estavam ali esperando um nenê, de repente chega uma criança com autismo, como descobriram esse autismo, como que lidaram com essa situação. E eu sei que é um tema bem atual, porque a gente tem visto muitas famílias, né, que estão passando por isso, e eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, que conhecemos tão pouco desse assunto por não fazer parte do nosso dia a dia, ou aqueles que fazem parte do dia a dia conhecem um pouco mais, mas sempre é bom a gente poder alimentar o nosso espírito, saber como viver e atravessar esse rio, esse mar aí que surge na nossa frente, desafios. Né? Quer falar alguma coisa? Quer dar um bom dia aí, pessoal? Bom dia, boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu amo falar sobre tudo isso que eu vivi e vivo, que o Cris me ensinou. Eu falo que ele é o meu professor, a minha graduação, meu mestrado, e a gente precisa compartilhar, porque embora seja um tema antigo, é um tema novo e que tem tanta desinformação, e o meu prazer é contribuir para que famílias não vivam as barreiras que a gente enfrentou aí. A informação muda tudo, né? E eu devo o conhecimento, todo o sucesso que a gente teve com o Cris foi porque alguém me apresentou um caminho ali escondido, que ainda naquela época era totalmente oculto para as famílias. Eu vou contar isso mais para frente, mas desde da desconfiança já foi uma dificuldade de ter a informação, e é muito bom estar aqui para compartilhar tudo isso. Eu vi pessoalmente a mudança do Cris, assim, é um absurdo, assim, de quando ele chegou, primeira vez que foi em casa, ele não falava nada, ficava no canto dele. Hoje o Cris é uma pessoa normal, a gente não vê diferença nenhuma, né? Se não falar, a gente praticamente não sabe que ele tem alguma dificuldade, apesar de toda a luta, apesar de que a gente não vê toda hora, né? Sim. Mas eu vi, por exemplo, muitas vezes eu fui viajar com o Foca, e o Foca ligava para casa e ele estava tendo uma crise, estava tendo uma dificuldade, né? Mas me conta, como que foi para vocês descobrirem esse diagnóstico? Como que vocês chegaram até esse diagnóstico? Então, ele tinha 2 anos, a época que uma criança já começa a se comunicar, porque falar e comunicar são coisas diferentes. E ele não se comunicava, ele falava várias palavras. Eu até fiz uma lista, levei para o médico, falei, doutor, ele fala 50 palavras, mas não forma nenhuma frase. E aí eu já fui com alguma informação, porque eu tô falando de 14 anos atrás. Já foi desconfiando do que poderia ser, né? Ainda bem que era uma época que a gente já não era muito claro, mas a gente já tinha um pouco de informação. Então eu vi ali várias mães nas comunidades, a rede social quase não tinha, mas tinha uma comunidade no Gmail, no Yahoo, e eu via mães ali dizendo,
Você vai até o médico, leva as informações e talvez ele diga que é coisa da sua cabeça, que você tá louca, que cada criança tem seu tempo, que é birra, que é por... E foi exatamente o que eu ouvi. Porque há uma desinformação até dos médicos, né? Exatamente. Hoje... Quer dizer, havia, né? Hoje talvez já seja Hoje mais... melhorou, mas ainda tem. Quando eu comecei a desconfiar, era maio de 2012. Naquela época, o autismo não era considerado uma deficiência, não havia uma lei que desse todos os direitos a essa questão, a esse transtorno. Então, era muito difícil. E aí, isso foi maio. Em dezembro foi aprovada, dezembro de 2012, foi aprovada a lei do autismo. Aí, abriu-se um mar de possibilidades. Uhum. Mas antes disso, e naqueles, 5 primeiros anos de lei, ainda demorou para que a comunidade médica entendesse. A lei, ela abriu uma possibilidade muito boa que é... Quando a família desconfia, quando o médico percebe um atraso no desenvolvimento, ele não precisa esperar até que essa criança faça 5 anos, o que era comum antes disso. Com a lei, abriu a possibilidade dele dar a hipótese diagnóstica. Ele não precisa dar um diagnóstico definitivo, Sim. Até porque não tem um exame que mostre, essa pessoa tem autismo, não. Como a síndrome de Down e tantas outras deficiências. Seria muito mais fácil, né? Exatamente. É um diagnóstico totalmente clínico e que nem sempre a criança tem características tão fortes que dê aquela segurança para o médico. Então, para isso, essa lei respalda no sentido de que ele possa dar a hipótese diagnóstica e encaminhar para as terapias. Porque tem níveis de autismo, né? Tem níveis e quanto antes começarem as intervenções, melhor é o prognóstico. Então, assim, quando eu cheguei no médico e falei, doutor, ele não forma frases, ele tem crises autolesivas, ele se agredia, ele nos agredia porque não conseguia se comunicar. Ele come 5 alimentos, acho que isso você vai lembrar bastante. Que era pipoca, batata frita, carne, ovo e só. Eu não sei se você lembra que a gente viajava, eu levava panelas, porque se o hotel não fizesse o que ele poderia comer, olha, eu já trouxe minha panela, já tá aqui. Não, boca de fogão, deixa que eu faço para ele. E além disso, tinha também a questão comportamental, que ele enfileirava coisas, porque o que só para quem não conhece se situar, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta 3 principais áreas, a comunicação, a socialização e os comportamentos. E ele se encaixava nessa tríade. Ele tinha dificuldade de comunicação, embora verbalizasse, falasse todas essas palavras, mas as interações eram diferentes de uma criança de 2 anos e tinha a questão dos comportamentos que se repetiam. E aí eu falei com o neuropediatra tudo isso e ele falou, olha, é impossível que ele tenha autismo. Porque ele tentou interagir, o Christian correspondeu, falou... Pegou no momento que ele estava bem? Senta aqui no meu colo, ele viu um notebook na frente, se interessou pelo notebook, deu risadinha pro médico, deve ter repetido alguma palavra que ele falou ali. E aí eu fui embora, o Rodrigo falou, agora fica tranquila, né? Mas eu já tava com as informações que eu vi que outras famílias também tiveram essa mesma resposta. E aí eu não me contentei, esperei, voltei, depois isso acho que foi quase final do ano. No começo do ano eu falei, doutor, que aí saiu a lei, eu descobri essa lei, eu falei, doutor, tudo bem que o senhor só fecha diagnóstico depois dos 5 anos, mas me dá os encaminhamentos para ele começar as terapias, porque eu entendi com relatos de outras famílias que as intervenções eram o caminho para ele ter as evoluções. E quanto antes começasse,
Se chegasse lá com 5 anos e o diagnóstico falasse que ele não tem autismo, tudo bem, perdemos tempo fazendo terapia. Exatamente. Mas E não perdeu tempo sem fazer nada. sem fazer nada, de braços cruzados, esperando, né? Exatamente. E quais foram os maiores desafios que vocês passaram nesse tempo? Foram muitos. Eu Desafios, acho que vocês passam até hoje, né? Exatamente. Em relação ao desenvolvimento do Christian, essa questão alimentar, acho que foi muito... era muita angústia não ver um filho comer, se alimentar. O básico do ser humano, ele não fazia. E foi muito interessante porque algumas pessoas falavam, e até médicos, não, deixa um pouquinho sem comer, não dá as coisas que ele come, porque aí ele vai comer o que tiver na frente. Mentira! Eu era assim quando era criança, só comia banana. Olha só. Eu não tinha autismo, não tinha nada, mas eu só comia banana. Aí minha mãe misturava as coisas na banana para eu poder comer. E fazia milagre, né? Porque como que esconde alguma coisa na banana? Não, e há 50 anos atrás, imagina, mesmo se eu tivesse autismo, ninguém ia descobrir, ninguém ia saber o que era. Então, essa parte alimentar, a gente sofreu muito por isso e a gente tentou fazer o que falavam. Deixa 5 horas sem comer, deixa o dia inteiro. Eu deixei. Sabe o que aconteceu? Nada. Depois de um dia todo sem comer, eu me rendi à pipoca, porque senão ele ia passar uma noite, 2 dias, não sei quanto tempo sem comer. Porque o que a sociedade precisa entender, o que o senso comum precisa entender, que não é uma criança que faz birra, que tá fazendo manha, que tá com capricho. Eu não gosto de comidas verdes. Não, existe um transtorno por trás de tudo isso. Essa questão da seletividade alimentar, ela pode ser comportamental, mas ela pode fazer parte de algo que se chama transtorno do processamento sensorial. É porque é uma coisa que toda criança tem, tipo, mas não fica para sempre, né? Que nem, eu tenho filhos que tem dia que a gente brinca em casa que tem dia que hoje ele não gosta de abacaxi. Que ele olha para o abacaxi que ele comeu ontem, mas hoje ele não gosta mais. Aí daqui 15 dias ele volta a gostar de abacaxi. Tipo, é normal uma criança ser seletiva naquilo que ela quer comer, naquilo que ela quer comer. Mas a gente precisa, é uma soma de coisas para a gente poder entender que realmente tem um diagnóstico, para a gente poder tratar, né? Essa questão do transtorno do processamento sensorial, 90% das crianças TEAs apresentam. Algumas podem apresentar no paladar, no olfato, na própria percepção, na audição. Por isso que a gente vê muito, por que essa pessoa usa fone? Porque os sons incomoda, né? Chegam de uma outra maneira no cérebro dela. Sim. Não é como a gente, tá barulho, tá me incomodando, mas eu suporto. É diferente, porque lá no processamento sensorial, ela recebe isso de uma outra maneira. Todo autista tem seletividade alimentar? Não. Todo autista se incomoda com barulho? Não. Também não. Todo autista não quer usar blusa no frio, que foi outra coisa que a gente sofreu muito. Porque, imagine, a gente morava em Mogi das Cruzes, uma cidade super gelada no inverno, e ele não aguentava esse movimento de perder isso aqui se chama movimento proprioceptivo. Quando você tá com um tipo de roupa que te trava. Como te trava, parece apertada, né? A gente suporta isso, mas nessa fase, imagine, não é... Isso aqui eu tô com uma camisa fina que atrapalha um pouco o meu movimento, mas eu consigo fazer. Agora, um casaco de frio, aquelas jaquetas, ele perdia muito esse movimento e isso era sufocante, ele preferia não usar, ele ficava gelado, literalmente congelado, do que perder esse movimento. Então, a regulação sensorial da pessoa TEA é diferente. E aí, não é frescura, porque a gente via ali uma pessoa com frio, mas sem conseguir usar. Sem conseguir. Prefere passar frio do que perder o movimento. Exatamente. E não sabe que
Tipo, o frio pode te fazer mal, perder o movimento, talvez não, você vai ficar um tempo ali. E aí é todo um trabalho. Óbvio que isso não durou a vida inteira, graças a Deus, não durou muito tempo, mas até que ele conseguisse lidar com essa sensação foi um processo. Por isso a importância das terapias, de um profissional para conduzir. Olha, então vamos tentar assim, eu conversei com uma terapeuta, eu acho que você até a conhece. Ela é parente da Paula, das irmãs. Sei, a tia delas, acho que é. Ela é uma TO com muito conhecimento, e aí eu procurei ela, porque alguém me falou do trabalho que ela fazia, me deu um branco agora no nome dela. E ela falou, olha, você pode usar roupas que não façam largas, isso, né? como se fosse uma echarpe, até andar com cobertor, porque aí você coloca só por cima e os braços ficam livres. Uhum. Então, assim, tem caminhos. Por isso que uma criança que tem intervenção, ela vai ter uma outra resolução do que aquela que não tem. E por falar em caminhos, vocês treinaram vários caminhos até chegar onde vocês chegaram, onde entenderam que era aquele caminho que deveria ser feito? Sim, muitas tentativas, muitos erros, mas também muitas tentativas com sucesso. Muitas opiniões, né? Exatamente. A gente, desde o início, eu falo que, de uma certa forma, se eu for comparar a minha vida com a população brasileira, o nosso caso foi muito privilegiado, porque a gente tinha um plano de saúde, a gente poderia passar com profissionais, ainda que fosse um profissional, esse não entende muito, esse falou... essa parte eu pulei, mas o neuro falou que era impossível que ele tivesse autismo, e a pediatra falou, você tá louca? Da onde você tá vendo que o seu filho é autista? Me fala. Ela ficou brava comigo. Então, mas eu podia... Parece até que a gente tá torcendo para que tenha, né? Não é isso. Esse aqui falou que não, mas eu tenho a possibilidade de consultar outro. Essa terapia aqui não tá sendo eficaz, eu mudo e faço outra. Mas não é a realidade da nossa sociedade. E essa fase que a gente vive, ela piorou ainda mais, porque hoje, se uma família tem um diagnóstico desse, o plano de saúde, se ela vai contratar um plano de saúde, o plano de saúde não aceita, porque é considerado uma doença pré-existente, embora autismo não seja doença, mas só aqui para falar em termos de um plano de saúde. E até o próprio medo de não saber o que é, o plano de saúde prefere não. Exatamente. Essa família não consegue, nem se ela quiser pagar, ela não consegue contratar. Então, a situação piorou nesse sentido. E as intervenções são totalmente necessárias. Sim. Mas desses caminhos que a gente tentou, eu já tinha uma certa curiosidade por essas questões naturais. Então, além de tudo que a medicina tradicional oferece, eu também caminhei juntamente, sem desassociar, sem deixar de levar para o psicólogo, para TO, para fono. Eu tentei outros caminhos e que para o Cris deram muito certo, como, por exemplo, é até muito falado, mas se divide opiniões dentro do autismo sobre a dieta SGSC, que é a dieta sem glúten, sem caseína, e que para o Cris deu muito certo. E como ele era seletivo, ajudou. Tem coisas que facilitou. Podem não ter comprovação científica, mas que estão dando resultado, tem que continuar fazendo, né? Sim, hoje se tem muitos artigos sobre isso, mas é uma opinião dividida entre a comunidade médica. Alguns profissionais gostam, indicam, levam ali todo o tratamento muito a sério, e outros médicos, é bobeira, usa a medicação e acabou, faz terapia e acabou. Tem ainda alguns profissionais que nem as terapias eles indicam, eles passam a medicação e acabou.
E é um grande erro, é uma grande perda de tempo. É uma falha, né? Sim. Porque a gente tem algumas terapias e alguns medicamentos, na verdade, que são comprovadamente Sim. eficazes. Sim. Mas tem outras coisas que podem funcionar para um, podem não funcionar para outros. Eu tenho um irmão que é médico que ele fala que nem aspirina funciona para todo mundo. Né? Pode funcionar para um e não funcionar para outro. Só que se a gente não tiver nem opção de tentar, a gente nunca vai saber se aquilo daria certo ou não daria certo, né? Então, assim, vocês fizeram várias tentativas com o Cris que não deram certo? Poucas. Quase tudo deu muito certo. Tá. Eu não me lembro de algo que... Talvez o que deu errado foi alguns profissionais, algumas abordagens. Por exemplo, ele fez por um tempo uma intervenção que chama TAA, alguma coisa assim, que é uma terapia com animais. É muito bom para algumas pessoas. No caso dele, serviu para perder aquele medo. Ele tinha muito pânico de cachorro. Então, essa intervenção com animais foi positiva nesse sentido, de quebrar quebrar aquele medo, aquele pânico que ele tinha. Mas da parte terapêutica eu não vi grandes evoluções. Porque para muitas pessoas com TEA funciona, porque aumenta a socialização, enfim. E isso é decepcionante, né? A gente não vê uma alteração, não vê uma melhora. A gente olhar para a situação e falar, poxa, estou fazendo e não estou vendo resultado. Mexe com a gente, né? A gente tem que agir rápido. Uma coisa que me marcou muito desde da procura pelo diagnóstico foi uma série que teve, acho que no Fantástico, e eles mostravam um relógio. A matéria inteira, esse relógio aparecia. E a intenção daquela imagem era justamente falar, você tem que correr, você não pode esperar. Então, o que aconteceu? Ele fez, 3 meses com esse tipo de intervenção, não estava dando resultado, melhorou só a questão da aproximação com o animal e tal. Então, vamos partir para outra. O que eu falo para as famílias é isso. Não está dando um caminho, você não vai ficar 5 anos, 2 anos tentando. Você vai mudar. Dentro do autismo, a terapia que é comprovada é a ciência ABA, com maiores evidências. Mas hoje tem outras, tem o Floor Time, enfim, tem várias outras linhas que funcionam, mas o ABA é a mais conhecida, é a mais falada. E é isso, é trocar, é bater em outras portas, inclusive com o próprio profissional, né? Geralmente a criança ela tem um neuropediatra, um psicólogo e tem até o supervisor do caso dessa criança. É a maneira que é... Interdisciplinar, né? E que é usado essa nomeação dentro das intervenções. Então, se o supervisor do caso não está conseguindo ter uma leitura e não está vindo esses avanços, tem que mudar e não esperar muito, é pensar nesse relógio. O tempo está passando, não é ansiedade, não é desespero, mas é ação. Esse caminho tá moroso demais, então vamos para outro. Porque a própria ciência ABA, ela tem um tempo. A gente vai montar um programa de intervenção por 3 meses. Com 3 meses o caso tem que ser reavaliado e passar para um novo programa, uma próxima etapa do tratamento. Então, se essa conduta ela não for aplicada, essa criança vai perder. Por isso que eu volto a dizer que quem tem um plano de saúde, quem tem condições de custear o tratamento, com certeza... Já sai um passo na frente, né? Sim. E qual o tratamento que vocês fizeram com o Cris que começou a dar maior resultado? A psicóloga mesmo, né? A psicoterapia
foi muito importante desde o início. A terapia ocupacional com integração sensorial, que também é um detalhe que no Brasil não é tão falado, principalmente se falar em sistema público. Aliás, terapia ocupacional é uma coisa quase inexistente, né? Você precisa procurar assim, é muito difícil achar alguém, um profissional que trabalhe com isso. E quando a gente começa a fazer, a gente não vê resultado no primeiro momento, porque é um resultado de formiguinha. Sim. Mas passa um tempo, se você olhar para trás, você vai falar, poxa, resolveu. Conseguimos fazer alguma coisa andar para frente, né? Sim. E a integração sensorial, ela faz toda a diferença, porque é justamente aquele dado que eu falei, 90% das pessoas TEA tem algum tipo de disfunção sensorial. Uhum. E aí essa profissional, ela avalia, encontra nessa criança onde estão as disfunções, seja auditivas, seja paladar, seja olfativa, seja motora, e aí a intervenção, o programa ele é voltado trabalhado dentro dessas limitações. Até porque não adianta a gente querer resolver tudo, né? A gente tem que resolver uma parte, depois resolve outra, depois resolve... Talvez seja por um longo período, passando por terapia ocupacional, que você vai conseguir ir fazendo o que precisa ser feito até chegar onde a gente precisa chegar, né? Sim. Não, foi uma das terapias que ele mais fez. Ele fez desde os 3 anos até os 10. Mudamos de profissional, de cidade, mas não parou e com certeza o resultado... Ele é uma criança um adulto. Mas sempre vai ser uma criança. Os nossos filhos sempre são crianças. Um homem que... A Thais brinca comigo, ela fala assim, quando você entrar na faculdade, eu paro de chamar de bebê. E por enquanto você ainda é meu bebê, até entrar na faculdade. Desse jeito. E ele... essas questões que a gente vê em muitos autistas, por exemplo, é muito comum andar na ponta dos pés, o que se prolonga para uma vida. É uma característica do quadro. E ele hoje tem minimamente, porque foi trabalhado desde cedo. Hoje, na verdade, eu acho que quem conhece bem o caso, sabe que olha e fala, ele tá andando na ponta do pé. Porque para mim, ele não anda. Não, hoje... Na verdade, ele não anda. É que tem, assim, uma leve diferença nessa... Na pisar, né? Na pisada, exatamente. Mas o que ele foi um dia... Inclusive, eu não sei se você lembra que ele só usava Crocs. Ele não aceitava outro sapato. Para usar tênis foi muito difícil. Usar tênis, usar um chinelo Havaiana. Nossa, sei lá, depois de que idade que isso aconteceu. Acho que a Crocs durou até uns 10 anos, 10, 11 anos. E é muito fácil a gente se acostumar. A gente fala assim, tá usando Crocs, tá... então tá, descansa, nem tenta outra coisa, já tá dando resultado positivo, deixa ele usando Crocs que tá bom, vamos focar em outra coisa, né? E aí acaba que é um adulto que só usa Crocs. Acho que você falou tudo agora. A gente acaba entregando alguns pontos. Não, tá bom. Come carne e batata, tá bom. E eu acho que Deus me deu essa graça de... Eu ouvi uma frase que foi muito importante de uma terapeuta. Primeiro contato com o terapeuta que eu tive foi em 2013, essa época que o médico finalmente me deu os encaminhamentos, e ela me falou uma frase que eu carrego, ou de forma consciente ou inconsciente, que foi a seguinte: acredita. E eu falava, como assim? Eu acredito, eu tenho fé, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a Cristo, mas não era o acreditar, a fé tá aqui dentro e tá bom. A fé prática, né? Exato, foi uma fé de colocar em ação. Então ela falava assim, olha, ele não formava frases, então você só vai dar água quando ele se aproximar do filtro. Não é quando ele começar a ficar diferente ou quando você perceber que deu lá 1 hora que não
não toma água, aí você vai lá e oferece, ou você deixa o copinho à vista. Não, você vai esperar que ele procure, e aí se aproximou do filtro, legal. E isso foi o primeiro dia. O segundo dia ficou mais difícil, ele tinha que apontar. Depois do apontar, ele tinha que falar dá. Depois do dá, me dá. E eu tive essa graça de ver esse processo acontecendo. E tendo resultado. Se aproximou do filtro, uau. E pra mim aquilo já era... Tá ótimo, deixa eu Jesus na minha frente, porque uma pessoa que não tinha reação e com aquilo que a terapeuta me ensinou e com aquilo que ela fazia na clínica, as coisas estavam caminhando, pra mim eu tava vendo Deus na minha frente. E tem pessoas que vivem a mesma coisa dentro de casa e que não conseguem valorizar as pequenas conquistas. Gente, né? eu fui muito... sabe, a minha fé rompeu. Essas pequenas coisas pra mim, elas foram muitas, e aí eu ganhava forças pra ir no outro, me dá, aí o me dá água, e assim construiu-se frases. Quando ele começou as terapias, ele tinha 3 anos. Um ato de comunicação, a gente viveu todo esse processo que eu tô contando, mas um ato de comunicação de fato veio aos 8. Um diálogo de falar o que aconteceu na escola veio, sei lá, com 9 anos. E a gente se encorajou no processo, mesmo sendo demorado. Então, acho que isso fez toda a diferença na nossa história. E teve, assim... algum tipo de terapia que não era aprovado pelos médicos e que vocês tentaram? Várias. Fiz várias. Ele passou por um tratamento chamado REAC, que é uma tecnologia italiana, que é um aparelho que ele toca algumas áreas da orelha. Uhum. E assim... tem alguns artigos, né, mínimos, mas que a primeira sessão que ele fez, eu já percebi que ele ficou diferente. Porque uma das comorbidades do autismo é a dificuldade para dormir. Ou para pegar no sono, ou acordar algumas vezes à noite. E ele tinha tudo isso. Tinha dificuldade para dormir, acordava várias vezes à noite, queria dormir com os pais, mas isso aí... posso dizer que é da idade, Mas eu percebi que ele já, na primeira sessão do REAC, ele já ficou diferente. Tem a fase que as crianças querem dormir com os pais e tem a fase que as crianças não querem nem ver os pais. Né? Não quer dar nem boa noite, né? E aí eu vi essa diferença e a gente fez 4 ciclos desse REAC em anos diferentes, mas teve muitas outras coisas. Teve o neurofeedback, que é um tipo de tecnologia também que coloca-se alguns eletrodos na cabeça da criança e por meio de um aplicativo esse sistema vai dando comandos para o cérebro. E foi ótimo para o Cris, melhorou o foco, melhorou a flexibilidade, que uma característica também muito presente na pessoa TEA é a inflexibilidade, a rigidez cognitiva. Essa pessoa tem dificuldade de aceitar coisas básicas. Ele, por exemplo, ele tinha uma rigidez com mudança de trajeto. Pra ir pra escola é por aqui, é só por aqui que vai. Aí de repente ou o pai levava ou eu levava e mudava o trajeto, pronto, entrava numa crise. Imagina ele usando o Waze, recalculando a rota, tipo, imagina, de jeito nenhum. Então, coisas mínimas de um dia a dia, por isso que a gente não pode romantizar o autismo. Mas é nível 1, mas é leve, que é uma nomenclatura que não se usa mais, mas é uma questão. Tem ali um transtorno, tem desafios, tem dificuldades, tem limitações e que isso mexe com a família toda, né? Imagine seu filho entrar numa crise no meio do trânsito e você não conseguir segurar.
Muitas questões. Essa tecnologia que eu falei foi muito boa para essa questão de diminuir a rigidez. E teve muita coisa, suplementação, ozonioterapia, enfim, tudo fez muito bem. Eu não consigo falar, isso daí não deu resultado. Até células tronco ele fez, não a que é mais conhecida, que é fora do Brasil, que é bem difícil, com muito custo. Foi um profissional daqui mesmo, do interior de São Paulo. Só que essa células tronco não foi pensando na questão do desenvolvimento, foi na questão da imunidade, porque ele tinha muitas crises respiratórias e isso afetava o comportamento, afetava a comunicação, a socialização. Isso tudo. já é complicado pra gente, que imagina pra ele, né? Exatamente, foi nesse sentido que ele fez e foi muito bom. E você usou muito óleo essencial com ele também, né? Até hoje. Pra quem não sabe, ela trabalha hoje com óleo essencial por isso, né? Foi por causa dele que eu descobri. Uma amiga que também tem filho autista falou, tô usando óleo essencial, tá sendo muito bom, tenta com Cris. E foi ótimo, porque eu comecei a usar, melhorou, diminuiu a ansiedade, melhorou o comportamento, mais tranquilo, sono. Enfim, a gente usa até hoje. O óleo essencial, na verdade, ele tem óleo para tudo que é todo problema. Dor, Todo. Falta de sono, enfim, tem, né? Mas é uma coisa que para ele deu muito resultado. Sim. Pode não dar, como eu falei, pode não dar resultado para todo mundo. Pode não ser 100% para todo mundo, mas para ele deu resultado. Deu. E os médicos muitas vezes não conseguem nem, como eu falo assim, passar uma receita de um óleo essencial, porque não é algo não é algo da científico, medicina. Comprovado cientificamente. Né? Não é algo da medicina. Então, tem médico que é totalmente contra, tem médico que é a favor. Né? E, assim, tem vários tratamentos que o óleo é um deles, que tem médico que fala, não está no livro, eu não receito. Né? Então, por exemplo, canabidiol, se bem que o canabidiol já começou a ter um pouco mais de aceitação. O canabidiol né? tá muito utilizado com autista, muito. Porque o percentual de convulsão em pessoas TEA é muito grande, chega a mais de 30%. Então, é uma medicação muito usada e com ótimos resultados. O Cris chegou a ter convulsão? Não, ele não teve uma convulsão de fato, mas ele teve paroxismos epilepiformes, que é um caminho... Não sei nem repetir isso. Trava-língua. É um caminho antes da epilepsia. É quando o cérebro... Imagine que ele tem que ter uma linha horizontal e ele começa a subir e descer. O eletro do Cris era mais ou menos isso, tinha uma alteração. E aí eu até tentei o canabidiol, mas ele ficou muito apático, muito mole. Pode ser que eu deveria tentar outra marca, outra dosagem, mas mais tempo. Porque tem isso, né? Tem a fase de adaptação do organismo, mas eu acabei não continuando e ok. Mas eu também sou muito aberta. Se ele precisar usar, eu uso. Se em algum momento da vida aparecer essa indicação, não vejo problema. E como que essa situação transformou a casa de vocês, velho? Tem famílias que um diagnóstico desse destrói. É um número... Pai se separa da mãe, acaba a família. Né? É um número alarmante. Se não me falha a memória, chega a cerca de 70% dos casamentos acabam após um diagnóstico de autismo. Muito. O abandono da mãe também. Não é só que tem um divórcio e aí cada um faz o seu papel. Não. A grande maioria das vezes a mãe é abandonada. Por isso que você ouve muito aquele termo mãe solo, cuidar de quem cuida, porque é uma realidade. Mas eu acredito que na minha família trouxe
mais parceria, trouxe mais união, trouxe mais companheirismo, trouxe assim um sentimento de, acho que é muito meu e talvez seja muito da mulher. Eu tinha um sentimento assim, eu quero ver o meu filho se desenvolver, porque óbvio é meu filho, mas eu quero que o meu marido tenha essa alegria. Eu tive muito esse sentimento, porque acho que cada caso é um caso, cada pai é um pai, mas o Rodrigo, ele se fragilizou muito nesse sentido. Sim. Eu senti o diagnóstico, obviamente, mas essa coisa de, cara, o que tem que fazer? Eu tenho que ir no fim do mundo? É que eu acho que a gente gera algumas expectativas que são frustradas e a gente não tem outra. Né? Você fica meio perdido, você fala, bom, para que lado que eu vou? Porque eu tava indo, achei que ia para cá, só que para cá tá fechado. Agora não sei para onde eu vou. Né? E a mulher, eu acho que ela tem essa coisa da reação. E então eu vivo essa realização do desenvolvimento do Cris, uma alegria, obviamente, como mãe, mas também como esposa, de saber que aquilo que era o medo, que era a dúvida do meu marido, ela, óbvio que tem, né? Mas naquele primeiro momento a gente não sabia nem se ele ia falar, se ele ia se comunicar, se ele ia aprender a ler, se ele, enfim, ia estar em sociedade. Então acho que essa questão ela nos uniu. E hoje o Cris está num acampamento passando 6 dias sozinho, né? Tipo, sem contato com o pai, sem contato com a mãe. Comendo de tudo que tem lá. Conversando, socializando. Né? Coisa que a gente no começo olhava e falava, será que vai? Será Sim. que a coisa vai acontecer? Será que é desse jeito? Porque eu acho que a grande dificuldade é assim, a gente projeta uma maternidade de uma forma. E de repente se percebe que tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você projetou, esquece, a gente precisa pensar numa outra forma. Né? E tem gente que demora para fazer essa transição de comportamento. Né? E é aí que é exatamente o ponto delicado que eu tenho falado desde o começo, de isso ser muito ruim. Fala-se muito no autismo sobre o luto do diagnóstico. Acontece, não tem jeito, Sim. Ninguém é super-herói, é difícil, não é lindo, não é belo, não é, eu sempre falo que não é o nome, é o dia a dia, é as barreiras que você enfrenta do seu filho não dormir, não comer, se agredir, te agredir, estar isolado, de repente você está num ambiente com várias crianças, ele está num canto, como aconteceu algumas vezes, a gente chegar na escola, todas as crianças estarem ali no refeitório sentadas, juntas, e ele está deitado no chão. É muito comum, para se regular, a criança autista, ela deita, porque ela tem uma sensação ali de regulação. Eles estão no mesmo nível, né? Sim. Então, essas cenas são muito tristes, mas que, sobretudo, a gente reage, a gente consiga... Vai doer, mas eu vou caminhar doendo mesmo, porque não tem outro caminho, não tem outro jeito. Mas tem gente que, a hora que recebe o diagnóstico, parece que desliga uma chave, né? Sim. A gente acha que é o fim. O diagnóstico é só o começo, não é o fim. Né? E muitas vezes ele é o melhor caminho, porque ele te dá possibilidades. Você sabe pra onde você está indo, né? É. Antes do diagnóstico, você vai para tudo que é lado e não às vezes você faz coisas que não precisaria fazer, você perde tempo com coisas que não precisaria perder. Você sabendo contra quem você está lutando é muito mais fácil, né? Sim. Uma vez, o primeiro episódio que a gente fez, eu fiz com a minha família, né? Minha esposa e meus filhos. E eu perguntei pro Miguel, eu falei, se você pudesse voltar lá atrás, o que você falaria pro próprio Miguel? Tipo, vamos passar por isso... Qual que seria a tua atitude? O que você gostaria de ouvir? Ele falou, o que dá esse resultado, o que não dá. Porque a gente não perderia tempo com aquilo que não vai trazer resultado. Né? Lógico, com outras palavras, mas o que ele queria dizer era isso. O que vai resolver? Cara, não vou ficar perdendo tempo com aquilo, tomando remédio que não precisa, fazendo... Porque eu tenho, por exemplo, dor no braço e na mão, né? Assim, praticamente só dói o que eu sinto. Né? Uhum. Mas
eu já tentei de tudo e nada resolveu. E aí a gente, podendo voltar lá atrás, falar, ó, nem experimenta isso aqui, que isso aqui não vai resolver. Pro teu caso não resolve. Toma esse outra coisa que vai resolver. Eu não sei ainda o que é outra coisa, mas eu vou descobrir. Vai. Mas a gente perde muito tempo com aquilo que não faz sentido para muita gente. Não é isso que vai fazer sentido. Como eu falei, faz sentido para um, não faz para outro. Eu trabalho com uma coisa que vai fazer sentido para o Cris, enquanto você vai trabalhar outra coisa para o teu filho que vai fazer sentido para ele, né? E eu acho que o mais frustrante é a gente gastar tempo fazendo aquilo que a gente não precisa perder tempo para fazer isso, porque não vai trazer resultado. Exatamente. E no autismo essa coisa do tempo, ela é crucial, né? Não dá para você voltar. Porque o que acontece ali nos primeiros anos é o momento que o cérebro da criança ele tá mais receptível a se desenvolver, a mais sinapses, a mais conexões, a novos neurônios. Então, dos 2 aos 5 anos, não dá para ficar, ai, mas será? Ai, mas deixa eu ver. E isso hoje, 2026, tendo 14 anos de lei, isso ainda acontece. Vocês passaram por muito preconceito? Eu imagino que sim, por conta da desinformação, né? Mas tem algum caso assim que você olha e fala, poxa, esse preconceito não precisava existir? Se é que existe algum preconceito que precisa existir. Há muitos. Eu tenho vários, assim, um momento que a gente estava numa reunião de família não, de amigos, e de repente uma criança veio e falou assim, esse menino é doido, ele é doente mental. Aí uma outra situação dentro da igreja, uma criança chegou e falou, pastor, um outro pastor, não era o Rodrigo, esse menino é louco da cabeça, ele é doente mental, mas ele desenha muito. Então essas falas, assim, elas foram bem marcantes, entre outras, como por exemplo, um dia que a gente estava num local de recreações para criança, aí tinha a terapia da massinha. E era aberto para todas as crianças, não era só para PCD, não. E aí as crianças tinham um tempo para sentar na mesa, fazer ali o que quisesse, só que a pessoa com deficiência, ela tem prioridade. Enfim, e a próxima turma para entrar nessa mesa e fazer ali a oficina da massinha, oficina, na verdade, o nome. Ela não queria que o Cris estivesse sentado ali, porque ele dela, né? Porque ele ficou ali um tempo a mais. Então, a intolerância, ela existe e existe em todos os lugares, infelizmente. Mas eu acho que assim, quando a intolerância ela vem de uma criança, ela só está refletindo o que o pai da criança passa para ela. Porque eu imagino que, por exemplo, as coisas que vocês ensinam para o Cris, ou que eu ensino para o Miguel e para o João, faz com que eles, muitas vezes, se deparem com coisas que não é a realidade deles, mas que eles conseguem ter um pouco mais de paciência por saberem que é uma situação que precisa ser relevada, que a gente não pode... Agora, quando uma criança reage de um jeito, dá até para entender. O mais difícil é quando um adulto reage desse jeito, né? Eu vejo, assim, na cadeira de rodas, muitas vezes eu olho para alguém e as pessoas olham onde vai se transforma, né? Tipo, onde essa pessoa está indo, o que está acontecendo, por que será... Todo mundo acha que você nasceu assim, ou que você caiu de moto. Só tem essas duas coisas. E, na verdade, cadeira de roda tem um monte de coisas. Tem senhores de idade que tem problemas nos ossos, que usam cadeira de rodas, problemas mentais, paralisia cerebral, enfim. A gente poderia falar um monte de coisas. Só que muitas delas não fazem parte da nossa realidade. Então, quando um adulto fala uma coisa, a gente olha e fala, poxa, o cara poderia estudar um pouco mais, poderia se calar um pouco mais. É diferente de uma criança. Eu tenho um amigo que tem uma filha pequena e ele é cadeirante. E quando ela me vê, ela vem querer me abraçar e ela quer subir na cadeira, quer me abraçar. Eu olho e falo, cara, é a coisa mais linda, porque para ela, uma cadeira de roda não muda nada. Ela vê isso o dia inteiro dentro da casa dela. O pai dela tá para cima e para baixo de cadeira de roda, né? E então quando ela olha,
está sentado numa cadeira normal. Tem gente que não senta, tem gente que senta. Não tem diferença de um para o outro, né? Então, eu acho que o pior preconceito é de quem já deveria ter sabedoria para lidar com determinadas situações, né? Ah, sim. E a gente vê pessoas que têm conhecimento, mas que ainda assim tem um termo que fala capacitismo. E a gente vê isso de professores, a gente viveu isso. A gente vê isso até no meio religioso, né? Eu gosto muito de falar sobre isso porque as famílias acabam sofrendo muito, porque a igreja, seja qual for, ela é um lugar de refúgio. Sim. Ela é um lugar de socorro. E aí você chega lá e... Ai, mas é um lugar que você não imagina que poderia sofrer preconceito, né? Sim. Ah, mas seu filho não pode levantar na hora da palavra. Eu não tô falando em desrespeito, a tumultuar. Mas a gente tem que normalizar certas condutas justamente para que a gente possa incluir a todos. Então, seu filho não pode ficar, ele já tem 3 anos, ele não pode ficar na sala de 2. Mas acho que o mundo não é preparado para ser inclusivo, né? Muito. Esse ambiente que a gente tá, Mauro, ele é muito necessário. Parabéns pelo que você está fazendo, porque a sociedade carece de informação. É assim... Quem vive isso, você tá vivendo isso, eu vivo isso há 14 anos, parece que, nossa, o mundo inteiro tá cansado de saber, todo mundo já tem um diploma. E vai também da gente entender que talvez as pessoas não são obrigadas a saber todas as coisas. Sim. Porque a gente não conhece todas as coisas. E aí, como a gente vive, respira essa realidade, parece que todo mundo já sabe, mas não. Então, esse ambiente aqui, esse tipo de conteúdo, ele é muito necessário para que as pessoas saibam e ajudem, né? Eu não sou da sua família, mas alguma coisa eu posso contribuir. Eu sou, sei lá, o padeiro da padaria. Eu posso ver que você está entrando com seu filho, que ele vai desregular na fila. Eu posso te chamar. Enfim, a inclusão não é dos grandes lugares, é das pequenas gentilezas do dia a dia. E eu acho que o autismo ele tem uma diferença de você estar numa cadeira de rodas, ser cadeirante, que é não ser visível, né? Sim. Acho que quando a gente tem algo que não é visível, é muito mais difícil das pessoas poderem reagir com aquilo, porque elas não se dão conta de que, poxa, ele levantou no meio da palavra, é uma criança que levantou. Não é uma criança, foi um autista que levantou, né? Foi um autista que está passando por isso. Então, eu deveria reagir de um outro jeito. Só que quando é visível, lógico, se eu sair de cadeira de roda no meio do culto, todo mundo vai olhar e falar, tá com algum problema, vai resolver, né? É muito mais fácil de poder enxergar aquilo que ele está passando, porque tá visível. E mesmo visível, tem gente que tem atitudes que você olha e fala, não é possível que o cara está pensando assim. Já peguei, tipo, de querer entrar no elevador, as pessoas correrem para entrar na frente. Eu estava com um amigo meu uma vez, fui tentar entrar no elevador, correu, entrou na frente e falou, deixa eu falar uma coisa para você, volta, deixa ele entrar. Eu falei, não precisa disso. Ele falou, não, precisa, porque eles precisam aprender que você não tem que correr, você tem que, né? Passou o tempo, o cara entrou, você espera um pouco, né? Eu já tive situações, por exemplo, que eu fui na academia, cheguei na academia, treinei, chamei um Uber para ir embora. Na hora que eu fui sair, o cara tinha parado o carro na vaga de PCD, não pôs a placa de PCD, se ele é PCD ou não sei, porque ele não pôs a placa. Eu chamei o Uber ficou de um lado do carro, eu fiquei do outro, eu não conseguia sair porque ele parou errado. Ou seja, parou errado na vaga errada e parou errado porque ele estacionou torto, não dava para passar a cadeira. Eu tive que falar pro Uber, espera um pouco, deixa eu tentar avisar para alguém sair, ou força, tenta passar por aqui, vai arriscar o carro do cara, não, peraí, volta, ou dispensa o Uber. O que você faz numa situação como essa? Porque você não está esperando, né? E porque ali tem um lugar para você. O problema é que alguém descumpriu. Alguém fez errado. Ali tem um lugar que dá para ir. Na academia tem um lugar que dá para você passar. E quando você para em lugares onde você não consegue passar? Que o cara projetou aquilo para você conseguir passar,
Só que você não consegue passar. Eu saí uma vez, que eu estava fazendo terapia ocupacional, que a gente estava falando. E aí a terapeuta falou, ó, vamos sair, vamos dar uma volta no quarteirão para a gente ver quais são as dificuldades que você tem. No meio do caminho ela falou, vamos embora, vamos voltar. Eu vou te empurrar pelo meio da rua, porque não dava para passar. Tinha, por exemplo, rampa de cadeirante, você não consegue subir com cadeira. Que não dá para fazer curva, você não consegue chegar no lugar. Então tem, assim, a cada 3 passos ela tinha que passar por um buraco, fazer um negócio para conseguir chegar onde precisa. Então tem muita dificuldade de pessoas que tentaram acertar e não conseguiram acertar. Tentaram fazer do direito e não chegaram ali, né? É porque, assim, nosso país ele é muito atrasado nesse sentido da acessibilidade, esqueci o nome, arquitetônica, e muitas vezes faz algo, tem que fazer, mas sem planejamento, sem estrutura, sem consultar quem vive essa realidade, um profissional. Dessa questão arquitetônica, talvez tenham muitos para falar isso, mas existe um conceito dentro da acessibilidade que é a acessibilidade atitudinal. E aí eles querem projetar leis, enfim, benefícios, mas não perguntam para quem realmente se interessaria por aquilo. Para quem vive, para quem sente, para quem necessita daquele direito, daquela possibilidade. E sabe qual que é um problema que existe? O cara é obrigado, por exemplo, a fazer uma calçada acessível hoje. Então ele vai construir uma casa, ele vai construir um prédio e no terreno dele ele faz uma calçada acessível. Mas o vizinho, quando ele construiu a casa dele, ele não precisava fazer aquilo ser acessível. Então é cheio de buraco, grama, não dá para passar. Então você passa na frente daquele prédio, é ótimo. Acabou aquele prédio, você tem que ir para o meio da rua. Aí você volta, aí tem outro prédio, outra casa que o cara acabou de fazer, tá perfeito. No vizinho dele já não fez de novo, você volta para o meio da rua. Então você fica fazendo zigue-zague. E é uma dificuldade que hoje todo mundo tem. Né? Idosos têm, até pessoas que não têm dificuldade nenhuma de caminhar, tem dificuldade para passar por ali. Tem uma árvore que foi construída no meio da calçada, né? O bairro que eu morava, por exemplo, tinha uma calçada que passava uma pessoa só. E às vezes tinha uma árvore que não quiseram arrancar aquela árvore, plantar em outro lugar aquela árvore, e não dá para passar ali. Aí você fica, como é que você faz? Todo mundo anda no meio da rua. Em um bairro novo, tem 10, 15 anos que foi construído, né? Então, é difícil, é bem difícil. Eu penso assim, quais são as dificuldades e de que forma a gente conseguiria ajudar uma criança autista, né? Poxa, eu vou construir uma sala numa igreja, por exemplo, construir uma sala para que eles possam ficar por ali, mas se eu não souber o que eles precisam que tenha naquela sala, não vai adiantar nada. Talvez seja pior ficar naquela sala do que ficar fora, né? Sim, a gente fala muito, né? Ouça quem vive, ouça as famílias, mas tem muitos caminhos para ajudar e que não são impossíveis. Não é tão difícil quanto parece. Esse exemplo que você deu da sala, dá pra gente melhorar ambientes. Ela chegou ali no Ministério Infantil. Qual é o modelo ideal? Que ela esteja incluída com todas as crianças, mas num determinado momento ela se desregulou, tá muito barulho, é a hora, sei lá, de dançar e aquilo não foi legal, ela precisa ir para um outro espaço. Não é que ela vai ficar o culto inteiro ali. Passa 10 minutos, 15 minutos. Então assim, a gente não tem uma sala, mas a gente encontrou um cantinho e colocou um sofá e dá para deixar a luz mais baixa, ficar um lugar mais escurinho, mais assim, que não é tão movimentado, não tem tanto barulho. Ela senta ali. Volta para o lugar onde estava. Né? Então, quando a pessoa, quando a sociedade tem um esforço, dá para fazer coisas. A gente não precisa de grandes estruturas. Por isso que a tal da acessibilidade atitudinal, às vezes ela é mais importante do que as outras.
porque uma atitude ela muda muito e ela alivia quem está vivendo aquela situação. Ah, eu não sei como te ajudar, mas eu tô aqui. Seu filho está em crise, eu não sei resolver essa crise, mas o que você precisar de mim... Fala que eu faço, né? Isso ajuda muito. Eu acho que ajuda até tanto quanto a pessoa saber o que fazer. Se tem alguém, eu vou falar, ó, faz isso, 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 e ele vai lá e faz o que eu tô falando, vai me ajudar tanto quanto alguém que vai pegar e vai saber o que fazer naquele momento. Até porque eu acho que dificilmente alguém sabe o que fazer, né? Porque o que funciona para um, como a gente falou, não funciona para o outro. Então, assim, cara, escuta a mãe que está ali do lado da criança todo dia, fazendo, ela já sabe o que funciona e o que não funciona. Não vou perder tempo com o que não vai funcionar, né? Porque isso pode funcionar para o meu sobrinho, pode funcionar para o meu vizinho, mas não funciona para aquela criança que está com a mãe, né? E a mãe sabe o que vai funcionar para ela e o que não vai. Então, pensando nisso, qual o conselho que você daria para as mães, né, para as mães e para os pais atípicos, né, que eles se sentem perdidos, que eles se sentem sem esperança, vai? Primeiro, acredite. Aquela frase que eu ouvi, eu replico. Acredite no sentido da fé, mas acredite no sentido da ação. Ah, não deu certo. Bate outra porta, faz outra coisa, não entrega, porque assim, é uma vida. Não é uma corrida de 100 metros, é uma vida. Então, não tá dando certo dessa forma, eu vou tentar outra, mas eu falo que eu não tenho outro caminho que não seja acreditar. Se una a outras famílias, sempre tem um grupo de WhatsApp, sempre tem algum movimento nas igrejas, na escola, porque a família ela vai te entender muitas vezes melhor do que um próprio médico, do que um próprio psicólogo, porque ele sabe exatamente. Eles passam por isso, eles sabem o que é, né? O que você está vivendo. Outra coisa, não esconda o seu filho. Houve momentos que eu não sei se a palavra era proteger. Eu não queria passar situações que eu já tinha passado, de olhares, de críticas, de conselhos nada produtivos, enfim. Mas eu não tinha, acho que o que a gente vive, né, como pastor, a gente não tinha como se esconder. A igreja não foi legal comigo? Cara, eu não tenho outra escolha, eu tenho que Não dá para ficar em casa trancada, né? Não dá. Então, eu vejo muitas famílias, eu compreendo a dor que é você estar num lugar de acolhimento e tal, e não receber isso, um lugar de refúgio que é a igreja, mas procura outro, ou conversa de outra forma, ou procure pensar que não é por maldade, é por falta de conhecimento. Eu falo muito isso. Existe o preconceito, mas existe a ignorância, a falta de conhecimento. Então, nem sempre uma... Tem gente que é preconceituosa e ela nem percebe que ela foi preconceituosa. E a gente faz isso. Sim. Em coisas que não são a nossa realidade. Muitas vezes, por exemplo, com autismo, que não é a minha realidade, eu desconheço. E às vezes a minha fala, muitas vezes, é preconceituosa, né? Então, assim... Óbvio que as emoções dessa família que já estão fragilizadas por tantas coisas, pelo que ela vê na escola, pelo que ela vê com a própria família. A família muitas vezes é um ambiente exclusivo, não o pai e a mãe, mas sei lá, um tio, uma avó. Muitos idosos, por não conhecerem, eles são preconceituosos, eles falam coisas difíceis. Interna. Tem que dar presente no Natal. Ele não entende. Então, assim, são coisas que ferem, que machucam. Então, essa família já tá vivendo isso na família, na escola. Aí, de repente, ela foi no médico. O médico também falou alguma bobagem. E aí, ela chega na igreja, a mesma coisa. Mas procura outro. Ou se essa família tá bem, ensina, né? Dá de presente pro líder, pro pastor, um conteúdo, manda uma matéria, um livro, porque a gente vai viver nessa terra. Sim. Não tem como a gente viver num mundo... Você sabe que eu percebo muito isso, assim. Antigamente, a gente não tinha ninguém na igreja com autismo.
De repente chegou um. Aí por ter chegado um, chegou outro, chegou outro. Hoje tem um monte de crianças, assim. Dá para montar uma sala só com pessoas autistas. Lógico que você não vai montar uma sala só com eles, porque isso não é inclusão. Você vai colocar eles junto com outros. Mas o que eu quero falar assim, tem a quantidade de crianças suficiente para encher uma sala de crianças recebendo ali um material específico ou, enfim, tem mais de 10, 15 crianças com essa dificuldade, que estão passando por essa dificuldade hoje, né? E lá atrás isso não era real. Talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de diagnóstico, né? Porque muitas vezes a gente olhava e falava, essa criança tem problema, mas eu não sei que problema que é, né? Eu só falo que, deixa para lá, é mais fácil eu conviver com quem não tem problema. Então eu não incluo ele no meio daquilo que a gente está vivendo. Para a gente terminar, assim, tem sonhos talvez que lá atrás eles eram impossíveis, mas hoje eu sei que você tem grandes sonhos para a vida do Cris. Qual é o maior sonho que você tem para a vida dele? Eu tenho um sonho muito pequeno e tenho sonhos grandes, obviamente. Eu sonho que ele tenha amigos saudáveis, amigos que não sejam abusivos, porque quando uma pessoa é boa como o Cris que isso parte um pouco da personalidade, da fé, da cultura da nossa casa, mas também do diagnóstico. Porque um autista é muito literal. Então, por exemplo, esses tempos, uma criança falou para ele, você tem dinheiro? Ele falou, eu tenho. Ele tem uma conta. Compra umas figurinhas para mim. Ele, não respondeu. Aí, onde ele percebeu a maldade? A criança falou assim, não conta para os seus pais, tá? Foi aí que ele percebeu, porque de repente, o cara tá me pedindo um presente, eu vou lá comprar, vou dar umas figurinhas para ele. Mas não, era uma relação abusiva. Eu sei que você é bom, que você tem dinheiro, mas não conta para os seus pais e me traz 7 pacotes de figurinha. Então, eu sonho que ele tenha relações verdadeiras, boas, saudáveis, porque, infelizmente, eu preciso ser franca aqui e dizer que a maioria das pessoas que se aproximam se tornam abusivas. Sim. Porque, talvez falar abusiva seja um pouco pesado, mas é a realidade. Se tornam aproveitadoras. Ele é bom, ele não fala muito não, porque ele é um cara legal, tal. Então, é um terreno fácil ali de eu receber algo, de eu me aproveitar. Ele tem amigos hoje que são amizades saudáveis, vamos dizer assim? Poucos, bem raros. Dá para contar no dedo. Tá. Um ou outro. Então, o meu sonho é que ele tenha amigos saudáveis e que ele... Eu acredito que ele vai se casar, porque ele é um cara interessante, ele, enfim, é educado, ele é gentil. Acho que ele tem um perfil que alguma menina e talvez até uma pessoa com deficiência também que o compreenda. Mas um sonho mais... Eu quero estar lá nesse dia. Vai estar. É que ele se forme. Ele já falou várias vezes em fazer cinema e ele tem uma mente brilhante, ele é muito criativo. Então um sonho mais próximo é que ele consiga entrar na faculdade e concluir. Alguns anos atrás a gente não sabia como seria terminar a parte escolar e ele já está quase no final do 2º ano. Então eu sempre falo, se a gente chegou até aqui... As coisas passam rápido demais, né? E se a gente chegou até aqui, a gente pode ir um pouco mais longe ainda. Cris é uma criança que quando ele chegava em casa, ele não falava com ninguém, ficava no canto dele, comia só 2, 3 pipoca. Você sempre andava com um pacotinho de pipoca, de milho, para fazer pipoca para ele. Né? E você conversa hoje com ele, ele senta na mesa, bate papo, conversa, perguntas, ele faz perguntas, né? Ele interage. Lembra de coisas que a gente viveu, interage. É normal. Come de tudo. Mas eu acho que isso vai muito
do entorno, daquilo que a gente olha na volta e fala assim, poxa, tem pessoas que estão incentivando ele a ir mais longe. E ele vai chegar muito longe, eu creio que ele vai chegar muito longe, né? Já tem chegado. E um dos vídeos que mais me chamou a atenção, quando vocês postaram, foi ele indo para o shopping sozinho, né? Indo para a escola, acho que para o shopping, não lembro. Então vocês estão de cima olhando, falando, cara, é o primeiro dia que ele está saindo sozinho, acompanhando de longe, vendo ele chegar, e fala, poxa, que legal. E ele, agora ele está indo também para a escola, vai e volta sozinho, incrível. O que antigamente era impensável. Né? Jamais. Por isso que eu falei, tem sonhos que a gente olha lá atrás e fala, cara, isso não vou nem perder meu tempo sonhando com isso, que não vai acontecer. E hoje eles já se tornaram possíveis. Talvez quando eu tiver seus 30, 40 anos, vai ter coisas que a gente vai olhar e falar, e se com essa idade já era impossível, você imagina lá na frente como é que vai ser. A gente vai ver ele chegar muito longe. Amém. Assim como ele já surpreendeu muita gente, ele ainda vai surpreender com todas as atitudes dele, com tudo que ele passou e venceu, e vai ajudar muita gente também que está chegando agora e que não sabe como viver, vai olhar nele, vai ver um espelho. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Ser espelho para outras pessoas. Porque mais do que superar as nossas dificuldades, é que outras pessoas possam olhar e falar, cara, se ele superou a dificuldade dele, se a Marcela como mãe superou a dificuldade dela, eu posso vencer minha luta também. Minha luta nem se compara com as lutas que eles têm passado. Eu vejo às vezes o Foco olhando para mim e falando, poxa, o Rodrigo, ele olha para mim e fala, poxa, você superou isso, você está fazendo aquilo. Iron Man. Cara, para mim o que você passa é muito mais difícil do que eu estou passando. É muito mais difícil. Conseguir vencer o que você está vencendo não se compara com o que eu venço. Porque são problemas diferentes. Eu acho que cada um sabe, tem que carregar as suas dificuldades, os seus problemas. Seja um problema financeiro, seja algo familiar, um sentimental, né, um casamento que está se desfazendo, seja uma enfermidade ou um problema que está passando. O que quer que seja. O importante é a gente, amanhã, saber que a gente já foi melhor, já está sendo melhor do que foi ontem, né? Maravilhoso. Que bom estar com você, poder bater esse papo, conhecer um pouco mais sobre esse mundo que para nós é meio escuro, que a gente meio que não conhece. Eu creio que abriu muito a nossa cabeça. A gente teria papo, talvez, para ficar aqui 3, 4 programas conversando. Né? Eu aprendi muito com tudo que você falou. Né? Tem muitas coisas que a gente pode colocar em prática, como alguém que está próximo, que não vive aquela dificuldade no dia a dia, mas que está próximo de alguém que está passando. Aquilo que você falou é muito forte, a gente poder olhar para alguém e falar, olha, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui para te ajudar. Né? Às vezes só precisa de alguém que esteja do lado, não precisa de ninguém que fale nada, que faça nada. Né? Só precisa de alguém que eu saiba que eu não estou sozinho, que eu não estou sozinha. Né? Então, o que você está enfrentando? Conta comigo, eu estou aqui para passar por isso. Amém? Isso mesmo, maravilhoso. Esse foi a nossa conversa com a Marcela. Eu creio que você tem muitas dúvidas que talvez ainda não foram tiradas. Não deixe as tuas dúvidas te tomarem. Né? Tira a tua dúvida, conversa, como ela falou, procura famílias, procura pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Talvez o que você esteja enfrentando hoje já foi enfrentado antes por alguém que vai poder te ajudar, que vai poder te impulsionar. E assim como o tratamento que ela faz com o Cris, a forma de criar essa criança, vamos dizer assim, né? Não é uma criança porque já tem aqui 17 anos, o Cris 16. 16 anos. A forma como eles lidam com ele, talvez seja a melhor forma de você também poder ser impulsionado para criar quem está do teu lado, para cuidar, para ajudar pessoas que estão do teu lado, da tua família, e você vai ser muito impactado com isso. Esse é o canal do YouTube que a gente tem aqui, chamado Talk PCD. Espero que a gente possa conversar com muita gente e venha te impulsionar a vencer as tuas dificuldades, vencer as tuas batalhas. Você vai ajudar muita gente. Como uma vez eu estava aqui entrevistando um pai, ele falou, cara, um joinha que você colocar ali, um curtir, um seguir, ajuda bastante a gente poder compartilhar e que essa mensagem, que talvez seja muito importante para nós, também seja muito importante para outras pessoas e possa chegar aonde a gente talvez não chegue, mas que você pode compartilhar e fazer aquilo chegar.
Então, compartilha esse canal, compartilha essa conversa, que vai ajudar muitas famílias naquilo que a gente tem vivido. Amém? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigado por a gente estar aqui hoje conhecendo um pouco mais dessa história. E, como você falou, conta comigo, eu estou do lado. Talvez eu não saiba o que fazer, mas a gente sempre vai estar ali pronto para receber uma ligação falando, olha, preciso que você me ajude de tal forma, que você ore por mim, que você mande um dinheiro, que você consiga um contato, enfim. Talvez mandar um dinheiro eu não vou ter para mandar, mas é o que eu falo. Valeu a intenção. Fala o que você está precisando. Talvez eu não consiga ajudar, mas pelo menos eu vou ficar sabendo, né? Sim. Brincadeira à parte, assim, um grande abraço para a família de vocês. A gente ama muito vocês e que a gente possa ver esse sucesso que já é uma realidade na vida do Cris. Muito bom. Amém? Com certeza. Até mais, então. Deus abençoe vocês. Obrigada, Deus abençoe. Yeah.